Olá, nós estamos vivendo dias especiais, não tenha dúvida, e por isso estamos lançando essas devocionais para que ela edifique a sua vida. Vivemos num mundo de adversidades e nos últimos dias, mais ainda. Adversidades, sofrimentos, tribulações fazem parte da nossa vida, porque nós vivemos num mundo caído. Ainda não estamos no céu. No céu haverá alegria perene, no céu será somente celebração e louvor a Deus. Mas, por enquanto, nós estamos aqui neste mundo e nós não estamos imunes a esse sofrimento, a essas dificuldades. O apóstolo Paulo nos trouxe uma reflexão muito interessante em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 18. Nós não leremos todo o texto agora, mas vamos citar alguns versículos desta passagem. Nós podemos ver a realidade do sofrimento e das adversidades, conforme diz os versículos 8 e 9. Paulo diz que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, somos atribulados, pressionados de todos os lados, mas não ficamos desanimados, não ficamos angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, não nos sentimos abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Não tenha dúvida que há determinados momentos que bate um sentimento ruim no coração, não é verdade? Tem horas que a gente fica meio assim chateado com tudo que está acontecendo, quando a vida voltará ao normal. Esse tipo de sentimento é normal. Mas a Bíblia fala exatamente isso, que a reação desejável diante do sofrimento para o cristão, diante das adversidades, deve ser outra. Paulo fala no versículo 10: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. Paulo partilha da morte de Jesus para que a vida de Jesus possa ser vista. Esses sentimentos batem no nosso coração, mas nessa hora é o momento da gente buscar em Deus a solução, o refrigério, a renovação da esperança. Não é a hora para a gente ficar se vitimizando. Senhor, coitadinho de mim. Senhor, eu estou preso aqui de castigo em casa. Senhor, quem vai colocar comida na minha mesa? E esse tipo de sentimento só vai piorando. Aflições só vão piorando se a gente não se coloca naquela posição de aprender de Deus nesse momento. O que Deus quer falar comigo? Vamos aprender nesse momento. Vamos crescer. Deus quer nos levar à maturidade. Mas é fácil? Claro que não. Aliás, Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que nós passaríamos pelo sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca disse que nós não teríamos dificuldades. O que ele disse é que estaria sempre conosco na hora da tribulação e da dificuldade. Mas Edmilson, eu estou orando tanto. Por que esse cenário não muda? Parece que tudo vai de mal a pior. Eu quero te dizer, você, meu irmão, minha irmã, continue confiando no caráter do nosso Deus. Deus não nos colocou numa fria. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Ele é um Deus imutável. Ele é bom em todo tempo Deus é bom, Ele é benigno, misericordioso e fiel. Não se esqueça disso. E devemos entender que esse transbordamento de consolação que o Senhor coloca em nosso coração vai de uma pessoa para outra. Deus coloca uma consolação, uma paz que independe de circunstâncias em nosso coração, para que a gente possa também abençoar a outros. Através de atitudes de generosidade, vendo aqueles que sofrem, e você pode abençoar, você pode orar, você pode ligar para alguém, mandar uma mensagem, você pode ser um agente da consolação, um agente da graça de Deus.
Ninguém está imune ao sofrimento, mas a gente não precisa passar pelo sofrimento sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos desse contato que é extremamente saudável. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que continuar renovando a nossa esperança no Senhor. E nele nós somos renovados, a nossa força é renovada nele dia após dia. Por isso que Paulo fala no versículo 6, o nosso Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações. Existe o sofrimento, mas a Bíblia nos fala aqui sobre as recompensas do sofrimento. O versículo 15 diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. A ação da multiplicação da graça de Deus produz em nós um louvor que você não sabe de onde, ação de graças que você não sabe de onde. Porque se você não fizer isso, é autocomiseração, é ficar olhando exageradamente para si mesmo. Não perca o foco. O foco não somos nós, o foco é Jesus. Continua centrado no foco em Jesus. E Paulo fala no versículo 16: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso não nos deixamos abater. Por isso não ficamos desanimados, mesmo quando bate o desânimo. Porque o Senhor vai se renovando em nós dia após dia. E a nossa tendência é nos esquecermos que Deus até hoje cuidou de nós. A nossa tendência é ficarmos lamentando e temos uma verdadeira amnésia espiritual de tudo aquilo que Deus já nos deu, sua providência, seu cuidado, suas bênçãos, e aí ficamos amargos, negativos. Não permita isso, seja renovado em Deus dia após dia. E Paulo também fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais do que todos eles. Leve e momentânea, faz o maior tempo, o maior perrengue, mas ele está falando de um eterno peso de glória, ou seja, tudo que nós passamos aqui é insignificante perto daquilo que nós vamos receber na eternidade. A vida não termina aqui, existe uma eternidade com Deus. E tudo isso é para a glória de Deus. E o último versículo fala: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, minha irmã, ergue os seus olhos, não fique olhando somente a vida como um fim em si mesmo, esse quadro que nós estamos passando aqui como se fosse um fim em si mesmo. O nosso Deus é muito maior do que o nosso problema. Não olhe com os olhos carnais, olhe com os olhos espirituais. Deus quer nos levar à maturidade. E por maior que seja a adversidade, cremos que o nosso Deus continua governando. Renove a sua esperança nisso e seja renovado por Deus dia após dia. Deus te abençoe.